Pronto, meninas, boa noite. Vamos começar nossa penúltima aula desse mini curso de 2 conteúdos, pesquisa e normativas, né? Legislação profissional. A gente vai ver essa terceira parte da aula de pesquisa. A gente vai ver as técnicas, né? Está lá referenciado no edital como... Eita, deixa eu ver quem está entrando. Celita. Está lá referenciado no edital como instrumentos e técnicas de pesquisa social, qualitativa e quantitativa. Então, vamos lá. E aí, a gente vai trabalhar essas técnicas. Então, basicamente, nas provas aqui da FGV, quais são os tópicos, né? Quais são os conteúdos, quais são os tópicos, né? Dentro desse conteúdo que costumam ser mais cobrados. Basicamente, entrevista e observação. Eu acho que a gente pode dizer isso. Muita entrevista, né? Entrevista aí com a técnica privilegiada, né, de coleta de dados, mas também a observação é bastante cobrada também. Então, a gente precisa ficar bastante atento. Eu fiz aqui um compilado, né? Eu já uso esse material há algum tempo. Tem aqui um compilado, né, de várias dessas técnicas, e aqui eu vou tratar da entrevista, né, a partir de algumas referências. Vou tratar também do questionário, grupo focal, que aqui e ali também costuma cair. Observação, que a FGV gosta de cobrar, tá certo? E em relação às técnicas quantitativas, pelo menos das provas que estão disponíveis na internet, não tem nenhuma questão da FGV que trate sobre técnicas de pesquisa quantitativa, não. Tem uma questão que eu coloquei, uma ou duas questões que eu coloquei no caderno de questões, que trata sobre técnicas quantitativas. A gente vai responder pelo menos uma dessas questões. Só para a gente se aproximar um pouco dessa discussão. E aí, do ponto de vista teórico, o que poderia ser interessante para a gente, né? Eu acho que o que tem aqui, pelo menos do ponto de vista qualitativo, tem um bom resumo, tem uma boa síntese. A gente tem uma impressão da FGV como uma super banca, mas eu não sei. Não sei se é porque a FGV tem feito tantos concursos nesses últimos 2, 3 anos, que eu tenho visto tantas provas da FGV, que eu tenho ficado um pouco mais familiarizada com ela, mas a FGV, ela não... Tudo bem, não estou subestimando a banca, não é isso. Mas eu quero só destacar aqui que ela não é uma banca, eu vou dizer uma banca, né? E sobretudo para a gente que é, né, de Pernambuco, uma banca que trabalha muito bem e de uma forma muito mais intensa e difícil. Essa questão de pesquisa, em relação, inclusive, às técnicas, é o PENET, que faz a prova da residência, por exemplo. A UPENET e o SEBRASP são duas bancas que trabalham muito intensamente a questão de pesquisa, né? Os conteúdos de pesquisa, inclusive esses, relativos às técnicas as técnicas e instrumentos de coleta de dados. Não vejo a FGV fazendo isso com grande profundidade, não. Tá bom? Mas vamos conversar um pouco e ver o que a gente pode tirar daqui. Então, faço um apanhado, eu apresento para vocês aqui um apanhado e começo com entrevista, porque, de fato, é a técnica, né, o procedimento de pesquisa que acaba sendo mais privilegiado, porque ele se afina completamente com as pesquisas qualitativas, que são aquelas pesquisas com as quais mais se articula, vamos dizer assim, o nosso processo de produção do conhecimento, né, pela própria natureza, né, do nosso objeto de intervenção e de pesquisas, né,
que é a questão social, a entrevista, ela acaba sendo aí essa técnica, esse instrumento que nos permite ter aí um ganho bem importante no processo de coleta de dados, né, de dados importantes para a gente poder saber das mais variadas expressões da questão social nos mais diversos contextos. Então, aqui eu trago algumas referências para a gente poder pensar a entrevista. Trago o Minayo, trago o Antônio Carlos Gil, trago basicamente essas duas referências, que são as referências que costumam ser mais cobradas, não são as únicas, mas né, são as que eu destaco. Não são as únicas que eu apresento, mas são aquelas que me parecem mais, vamos dizer assim, mais importantes do ponto de vista da intensidade com que elas aparecem nas provas, de diferentes bancas, né, que acabam sendo também referência para a FGV, tá bom? Então, que é a entrevista? E aí é interessante pensar que a entrevista, ela tanto aparece, né, nos conteúdos, né, nas provas de serviço social, tanto nesse conteúdo de pesquisa, quanto também no conteúdo relativo à dimensão técnico-operativa da profissão. É claro que, do ponto de vista né, material, pode até ser que elas tenham muitas similaridades, mas aqui eu estou me referindo à entrevista como uma técnica de coleta de dados, um procedimento de coleta de dados que vai subsidiar aí, né, uma pesquisa social, certo? Ok? Então, a entrevista, né, segundo a Minayo, ela é a estratégia mais usada no processo de trabalho de campo, numa pesquisa, numa investigação social. A entrevista, ela é uma oportunidade de conversa, obviamente que não é uma conversa aleatória, é uma conversa direcionada, organizada, no sentido de que tem uma finalidade também, tem uma certa intencionalidade. Então, a entrevista é uma oportunidade de conversa face a face, utilizada para mapear e compreender o mundo da vida dos respondentes, ou seja, a entrevista fornece dados básicos para uma compreensão detalhada das crenças, atitudes, valores e motivações em relação aos atores sociais e contextos sociais específicos. Pelo que está dado aqui, é muito evidente, né, o potencial da entrevista, o potencial da entrevista para as pesquisas qualitativas, né? Uma vez que a gente está falando aqui, né, de um instrumento que nos possibilita essa compreensão detalhada de elementos que são exatamente aqueles que a gente busca, né, numa pesquisa qualitativa. Crenças, atitudes, valores, percepções, motivações, entendimentos, né? As vivências e as experiências dos sujeitos. A entrevista tem como objetivo construir informações pertinentes para um objeto de pesquisa e abordagem pelo entrevistador de temas igualmente pertinentes com vistas, né, a um determinado objeto de pesquisa. Ela pode ser considerada uma conversa, mas uma conversa, obviamente, com finalidade que permite o desenvolvimento, e ela permite o desenvolvimento de uma estreita relação entre as pessoas. Ela tem essa possibilidade ela tem essa possibilidade de fazer, né, de favorecer essa proximidade, essa articulação entre as pessoas. E, em razão disso, ela demanda a lateralidade da comunicação. Né? Então, ela busca e ela exige, vamos dizer assim, né, essa fluidez, né, comunicacional, uma relação, vamos dizer assim, não é uma relação de desigualdade, mas uma relação mais horizontal, no sentido de né, de que isso possa viabilizar uma comunicação mais fluida, né, entre o entrevistador e o entrevistado. Então, o que é que dizem a Lakatos e o Marconi, né, em relação à entrevista? Eles dizem que, através da entrevista, se consegue averiguar fatos ocorridos, né, averiguar no sentido de tomar ciência, de conhecer, não necessariamente, obviamente, verificar, né, ou considerar a veracidade de algum fato, mas averiguar no sentido de saber, tomar conhecimento. Se consegue ainda conhecer a opinião das pessoas sobre os fatos,
se consegue conhecer o sentimento da pessoa sobre o fato ou seu significado para ela, se consegue descobrir quais foram, quais são ou quais seriam as condutas das pessoas, sejam essas condutas passadas, presentes ou planejadas, futuras, se consegue ainda descobrir fatores que influenciam os pensamentos, os sentimentos ou ações das pessoas, ou seja, né, mais uma vez aqui a gente tem uma série de elementos, né, que evidenciam essa ligação, né, ou essa pertinência da entrevista, ou essa vinculação da entrevista com as pesquisas qualitativas, certo? E agora, aqui a gente tem uma classificação que costuma, né, ser cobrada nas provas, e essa classificação, ela aparece aqui, ela é do Antônio Carlos Gil, certo? Então, o Antônio Carlos Gil é uma classificação, né? Quando a gente vai para a Minaio, a Minaio já tem outra classificação. Tem coisas que coincidem, né? Mas aqui a gente está vendo uma tipologia específica, um quadro, né, classificatório distinto, específico, baseado, né, no que fala o Antônio Carlos Gil. Então, de acordo com o Gil, as entrevistas elas podem ser de 4 tipos: informais, focalizadas, por pautas, estruturadas ou formalizadas. Então, esses são os tipos de entrevista, né, de acordo com a classificação do Gil. Então, para o Gil, o que é uma entrevista informal, né? É aquela que é a menos estruturada. E aí, quando a gente fala de estruturada, né, de estruturação, a gente está falando do modo como se organiza essa entrevista. Se você tem um roteiro, se você não tem um roteiro, se esse roteiro, né, ele é aberto, se ele tá fechado, né, se ele vai contemplar ali alguma modificação no próprio curso da entrevista, né? Então, quando a gente fala dessa estruturação, né, a gente está falando disso. Então, na perspectiva de Gil, a entrevista informal é a menos estruturada, né, desses 4 tipos de entrevista que ele aponta para a gente, e ela só se distingue da simples conversação porque tem como objetivo a coleta de dados, ou seja, é a coleta de dados que norteia, né, ali aquela interação, não é uma conversa desinteressada que você mantém com uma pessoa. A entrevista não é uma conversa desinteressada que você mantém com uma pessoa ou com um conjunto de pessoas, né? Você tem aí minimamente algo que lhe interessa e que orienta a sua coleta de dados. A entrevista informal, ainda de acordo com o Gil, ela é recomendada nos estudos exploratórios. O estudo exploratório, a pesquisa exploratória, é um tipo de entrevista. A gente não chegou, né, a aprofundar nisso, porque não é, pelo menos até aqui, não tem sido uma cobrança da FGV, cobrar os tipos de entrevista, por isso que a gente não se aprofundou nisso, mas, de toda forma, né, eu trago aqui essa contextualização, né, de que a entrevista informal, ela é, na perspectiva de Gil, recomendada nos estudos exploratórios, que são aqueles estudos ou aquelas investigações que visam abordar realidades pouco conhecidas pelo pesquisador ou oferecer uma visão aproximativa do problema pesquisado. Ou seja, quando você não tem ainda, vamos dizer assim, é um tema novo, vamos dizer assim, relativamente novo de pesquisa, que você ainda não tem muita coisa, que você está, na verdade, tateando, né, buscando ali onde você pode encontrar algum tipo de orientação, né, para poder qualificar o seu trabalho. Um outro tipo de entrevista, na perspectiva do Gil, é a entrevista focalizada. Ele diz que a entrevista focalizada, ela enfoca um tema específico, sendo permitida ao entrevistado falar livremente sobre o assunto. É como se o entrevistador jogasse o assunto e o entrevistado vai falar, sei lá, o assunto é, sei lá, violência contra a mulher, né? Então, é um assunto amplo, inclusive, e aí o entrevistado vai falar o que ele sabe, né,
sobre aquele assunto. Então, a entrevista focalizada enfoca um tema específico, sendo permitido ao entrevistado falar livremente sobre o assunto, mas com o esforço do entrevistador para retomar o mesmo foco quando ele começa a desviar-se. Empregada em situações experimentais, com o objetivo de explorar a fundo alguma experiência vivida em condições precisas, específicas, determinadas. A entrevista focalizada também é utilizada com grupos de pessoas que passaram por uma experiência específica, como assistir um determinado filme, presenciar um acidente, entre outros. Né? Então, né, é algo que acontece em torno de um tema muito específico, né? Por isso aí a lógica de focalização. A entrevista por pautas, né, nas considerações feitas por Gil, ela apresenta certo grau de estruturação, já que seguia por uma relação de pontos de interesse que o entrevistador vai explorando ao longo do curso. As pautas devem ser ordenadas e devem guardar certa relação entre si. Nesse tipo de entrevista, o entrevistador faz poucas perguntas diretas e deixa o entrevistado falar livremente à medida que reporta as pautas assinaladas. Então, veja, é como se fosse, vamos dizer assim, né, um desdobramento daquela entrevista focalizada, né? Não, a gente não vai dizer que é focalizada porque não tem um ponto único, ao contrário, tem pautas. Então, as pautas elas são jogadas na roda, né? E o entrevistador ele vai aí explorando cada uma dessas pautas. Por fim, na perspectiva ainda do Gil, nós temos a entrevista estruturada, que também é chamada de formalizada, que se desenvolve a partir de uma relação fixa de perguntas, cuja ordem e redação permanecem invariáveis para todos os entrevistados, que geralmente são em grande número. Por possibilitar o tratamento quantitativo dos dados, a entrevista estruturada ou formalizada torna-se o mais adequado instrumento para o desenvolvimento de levantamentos sociais. E a gente vai ver que o levantamento, né, é um tipo, né, de pesquisa quantitativa. E aí veja que interessante, né? Desde o começo eu estou falando da entrevista como algo atrelado, né, à pesquisa qualitativa. Mas veja que a entrevista, ela não está, o uso dela não está restrito à pesquisa qualitativa. Né? Se a gente pensar na entrevista, nessa perspectiva de entrevista estruturada, a gente tem a possibilidade de ter a entrevista também como um instrumento que vai subsidiar, né, pesquisas quantitativas, né, nessa modalidade, por exemplo, de levantamento. Tá certo? Ok. Deu para entender? Deu para entender esse uso? Deu para entender direitinho esse uso? Posso seguir? Vou seguir, tá bom? Eu sei que tá ruim de ler, isso aqui tá muito ruim. Tá bem ruimzinho de ler. Deixa eu ver se eu aumento aqui para a gente poder ver. Aqui são tipos de entrevista de acordo com a Minayo, ó. Tipos de entrevista de acordo com a Minayo. Então, o que a Minayo diz? Que existe uma entrevista que pode ser classificada como sondagem de opinião, ou que pode ser chamada ainda de entrevista totalmente estruturada ou questionário. E veja como isso vai, né, ser muito parecido com essa entrevista formalizada, né, essa que o Antônio Carlos Gil fala. Então, para Minayo, essa sondagem de opinião, entrevista totalmente estruturada e questionário, né, que vai ter aí uma conotação, que vai ter aí um uso bem quantitativo, ela tem que características? Usa-se um questionário totalmente estruturado, no qual a escolha do informante está condicionada à sua capacidade de dar respostas às perguntas formuladas pelo investigador. O investigador aqui no sentido de pesquisador, tá bom? Esse tipo de instrumento de coleta de dados não será trabalhado nesse manual, e eu vou dizer que manual é esse. Só para vocês, é porque eu dei o print, né? Eu fiz o print.
É esse manualzinho, é esse manual de pesquisa, tá bom? Por se tratar de uma técnica mais utilizada em pesquisa quantitativa, né? Então, veja como essa pesquisa, né? Esse tipo de pesquisa, que a Minayo chama de sondagem de opinião, entrevista totalmente estruturada, questionário, como isso se aproxima dessa entrevista estruturada ou formalizada sobre a qual fala o Antônio Carlos Gil. Então, veja que tem umas coisas aí que têm nomes distintos, mas cujo conteúdo faz com que a gente entenda, né, que são coisas que são semelhantes, tá certo? Então, aqui, né, o outro tipo de entrevista na classificação da Minayo, a entrevista semi-estruturada. E o que a Minayo diz da entrevista semi-estruturada? Que o roteiro pode possuir até perguntas fechadas, geralmente de identificação ou classificação, mas possui principalmente perguntas abertas, dando ao entrevistado a possibilidade de falar mais livremente sobre o tema proposto. Então, né, então veja que essa possibilidade de falar livremente implica, né, em falar de experiências, implica em falar de visões de mundo, de valores, de entendimentos. Então, aí a gente já tem um conteúdo qualitativo, né, atrelado aí a essa entrevista semi-estruturada. Entrevista aberta ou em profundidade. É um terceiro tipo de entrevista indicado aí pela Minayo. O que é que ela diz? Sobre a entrevista aberta ou em profundidade. O entrevistado é convidado a falar livremente sobre um tema e o entrevistador pode fazer perguntas para alcançar a maior profundidade possível nas respostas. Veja como isso parece com a entrevista focalizada do Antônio Carlos Gil. Mas a Minayo tem uma entrevista focalizada, voltada apenas para uma determinada problemática, certo? Aqui parece bastante, né? Mas se cair na prova, a gente vai ter que ver aqui o conceito específico do que a Minayo chama de entrevista aberta ou em profundidade, e o que ela chama de entrevista focalizada, que no dizer, né, dela é voltada apenas para uma determinada problemática. E a entrevista projetiva ou narrativa é aquele tipo de entrevista onde a gente vai usar o quê? Dispositivos como filmes, vídeos, gravuras, como uma espécie de convite ao entrevistado. Nessa modalidade se enquadram as chamadas histórias de vida e os grupos focais. Então, eu posso usar dessa técnica, né, junto aí do grupo focal, para poder falar, de repente, de algum assunto que seja mais difícil abordar diretamente, sei lá, uma situação de violência, uma situação de assédio. Então, você usa aí um recurso mais lúdico, né, menos invasivo para poder introduzir o tema, aí você vai ter essa entrevista projetiva ou narrativa, como nomeia a Cecília Minayo, tá certo? Deixa eu colocar aqui de novo, voltar. Até aqui está tudo bem? Alguma pergunta? Até aqui está tudo bem? Deixa eu botar de novo grande, porque não dá para ver, não. Então, a gente vai ver aqui algumas vantagens e desvantagens, né, da pesquisa, certo? Porque, às vezes, as bancas gostam de perguntar sobre isso. Quais são as vantagens da entrevista? Quais são as desvantagens? Então, por exemplo, em relação à pesquisa quantitativa, né, quais são as vantagens? Olha,
Quais são as vantagens e desvantagens, né? Tanto na pesquisa quantitativa quanto na qualitativa. Então, vamos ver aqui. Na quantitativa, a entrevista, ela pode ser usada com sujeitos alfabetizados ou analfabetos, né? E aqui, né, estou falando de entrevista como aquele procedimento em que vai ter alguém perguntando alguma coisa para alguém e essa pessoa que pergunta, ela mesma faz o registro. Ou ela faz o registro, ou ela faz aí a gravação, tá bom? Então, né, nas pesquisas qualitativas, pode ser usada com sujeitos alfabetizados ou analfabetos, principalmente se comparada ao questionário, porque o questionário ele já demanda aí, né, o processo de escrita pela pessoa. Permite maior flexibilidade ao entrevistador, podendo o mesmo repetir ou modificar seu questionamento. Desculpa, peraí. Peraí que eu estou fazendo aqui uma coisa... Ai, meu Deus, fiz uma coisa errada aqui. Peraí. Está certo. Ó, então, a entrevista, né, ela oferece maior riqueza de respostas, né, claro, porque aí você está falando, cada pessoa que lhe responder vai responder a partir das suas vivências, das suas experiências, da sua visão de mundo, das suas perspectivas, né, então você tem aí, obviamente, mais riqueza das respostas, permitindo ao pesquisador registrar não só as falas, mas as reações, os gestos dos entrevistados, né, permite alcançar mais precisão e profundidade quando se busca significados e representações, e traz melhor e significa uma melhor oportunidade para o entrevistador garantir um clima de cordialidade e de disponibilidade em cooperar com a pesquisa, principalmente se comparado com o questionário, pensando no questionário como esse instrumento sobre o qual fala Minayo, esse instrumento todo fechado, né, que vai estar aí muito mais vinculado à abordagem quantitativa, tá certo? E quais são, né? Aqui a pesquisa, na pesquisa qualitativa, quais são aqui as desvantagens que podem surgir, né? As dificuldades de comunicação, tanto do entrevistador quanto do entrevistado, podem tornar a entrevista um instrumento nulo. Se você não souber fazer uma entrevista, né? Se você pegar um entrevistado mais enrolado, não vai sair nada dali, você vai perder tempo. Exige melhor capacitação ou treinamento do entrevistador, né? Se você, aí, por exemplo, existe, você precisa ser um entrevistador que possa, né, tirar desse entrevistado o máximo que você puder tirar. A possibilidade de um entrevistado ser influenciado pelo entrevistador, essa é uma desvantagem. O medo do entrevistado de ter sua identidade revelada ou da falta de sigilo sobre o seu depoimento, esse é uma outra desvantagem. Constrangimentos por parte do entrevistado em função dos temas ou disposição da subjetividade, são riscos, né? Não é à toa que quando uma pessoa vai responder uma pesquisa, antes de qualquer coisa, ela precisa assinar, né? Ela precisa estar de acordo com aquilo, ela precisa assinar um termo de consentimento livre, esclarecido, porque, sim, há riscos na pesquisa, né? Não é, mesmo numa pesquisa, né, em que você não vai fazer experimentações, mas você pode, de repente, trazer questões que podem ser gatilhos para o sofrimento daquela pessoa, né? Então, tudo isso precisa ser pensado, né? E o termo de consentimento livre, esclarecido, né, ele garante, inclusive, que a pessoa ela tenha realmente clareza do que se trata aquele procedimento, né, para que ela possa assentir ou não em participar desse tipo de coisa. Outras desvantagens, né? Ocupa muito tempo do entrevistador e por isso pode ser mais onerosa, né? Pensando aqui nas pesquisas qualitativas, dificuldades para ser realizada em função de restrições por parte do entrevistado, de repente, a indisponibilidade, né? A confiança, que de repente pode não existir, a indisponibilidade para cooperar,
E, por fim, aqui uma desvantagem, né, nas pesquisas qualitativas, exige maior esforço e tempo na análise dos dados coletados, principalmente se comparado ao questionário, que a gente vai ter aí, né, mais uma perspectiva vinculada ao quantitativo. Se a gente tiver, a depender do número de pessoas que respondem à pesquisa e da natureza das perguntas e das respostas, a gente vai ter muita coisa para fazer, né? E a gente pode ficar aí bem enrolado com as coisas. Acho que foi a Juscelita que colocou assim, o poder, ou seja, quem tem que orientar e saber receber informações importantes é o entrevistador. Pois é, Juscelita. O entrevistador, ele precisa, né, saber o que ele está fazendo. Tanto que quando a gente vai fazer uma pesquisa, a gente precisa saber se a gente tem expertise suficiente para poder dar conta de usar os instrumentos que a gente quer usar. Por exemplo, vamos dizer, eu quero usar grupo focal. Se eu não sei conduzir um grupo focal, não tem como usar um grupo focal. Vai fazer entrevista simples mesmo. Ou vai fazer outra coisa. Certo? Por mais que o entrevistado seja enrolado, o entrevistador tem que saber trabalhar na pesquisa, sim. O entrevistador, ele precisa, né, ter a expertise para poder, né, não é que ele vá atropelar, por exemplo, o silêncio do entrevistado, né, até porque o silêncio, por si só, diz muita coisa. Mas, assim, ele precisa saber conduzir, né, saber a hora de falar, saber a hora de calar, né, de repente, se o roteiro ele for aberto a novas perguntas, saber que perguntas podem ser colocadas, em que momento essas perguntas devem ser colocadas, né, ele precisa ter, de fato, essas expertises. Aqui eu coloquei uma, um, esse slide para a gente comparar o que é questionário, o que é entrevista e o que é formulário. Por quê? Porque o Antônio Carlos Gil, ele faz essa comparação. E, de repente, pode ser alguma coisa que seja cobrada nessa prova, né? Eu não vi, até aqui eu não vi nenhuma questão que cobrasse algum tipo de diferenciação entre questionário, entrevista e formulário. A gente já viu que, para Minaio, a entrevista ela pode ser pensada como um questionário quando a gente trata de um roteiro fechado, absolutamente fechado. Mas aqui o Gil ele faz uma comparação entre esses três procedimentos. Ele vai dizer o quê? Que o questionário é um conjunto de questões que são respondidas por escrito pelo próprio pesquisado. A entrevista, ela pode ser entendida como a técnica que envolve duas pessoas numa situação face a face e em que uma delas formula questões e a outra vai responder. E o formulário é a técnica de coleta de dados em que o pesquisador formula questões previamente elaboradas e anota as respostas. Então, para o Gil, no formulário, é o próprio pesquisador, né, ou quem está aplicando a pesquisa, que anota as respostas, e o questionário, quem anota as respostas, é o pesquisado. Se alguém aqui vai fazer a prova do IPTM, que vai ser FCC, né, a FCC adora perguntar sobre isso. Adora perguntar qual é a diferença de questionário e formulário. E toda vida que ela pergunta sobre isso, ela faz essa pergunta se baseando no Antônio Carlos Gil. Tá bom? Então, ainda falando, né, sobre esses três procedimentos, questionário, entrevista e formulário, na perspectiva do Antônio Carlos Gil. O que a gente tem? Questionário, entrevista e formulário são chamadas de técnicas de interrogação. Apresentam muitos pontos de semelhança entre si. Por essa razão, são definidas de forma diversa por alguns autores. Qualquer que seja o instrumento utilizado, as técnicas de interrogação possibilitam a obtenção de dados a partir do ponto de vista dos pesquisados. Então, ainda que os pesquisados respondam diretamente ou que os entrevistadores, né, os pesquisadores, né, anotem as respostas, mas não deixa de ser o ponto de vista, né, dos pesquisados. Assim, o levantamento apresentará sempre algumas limitações no que se refere ao estudo
das relações sociais mais amplas, sobretudo quando estas envolvem variáveis de natureza institucional. No entanto, essas técnicas mostram-se bastante úteis para a obtenção de informações acerca do que a pessoa sabe, crê ou espera, sente ou deseja, pretende fazer, faz ou fez, bem como a respeito de suas explicações ou razões para quaisquer das coisas precedentes. Tá certo? Então, aqui só para demarcar que existem algumas pequenas diferenças, né, entre questionário, entrevista e formulário, ok? Sobretudo entre questionário e formulário. Em relação, né, na perspectiva do Antônio Carlos Gil, quem é que responde, quem é que responde não, né? Quem é que faz o registro da resposta? No caso do questionário, né, é o próprio pesquisado que faz o registro dessa resposta, e no caso do formulário, é o pesquisador, o investigador que faz o registro dessa resposta. Ok? Até aqui está tudo bem em relação às entrevistas? Até aqui está tudo bem? Então, sigamos para o grupo focal. O que é o grupo focal? O grupo focal é como se fosse uma técnica de entrevista que é coletiva, certo? Em vez de você perguntar para cada pessoa que você quer entrevistar, você vai entrevistar coletivamente. Então, o que é o grupo focal? É um tipo de entrevista em conversa ou conversa em grupos pequenos. Essa é uma característica, né, do grupo focal. Os grupos têm que ser pequenos e homogêneos. Visa obter informações, aprofundando a interação entre os participantes, seja para gerar consensos ou explicitar divergências. Quando a gente fala que é um pequeno número de participantes, a gente está dizendo que são quantas pessoas? Aqui eu registrei 6 a 12, que é a referência, por exemplo, que está citada pela Minaio, mas eu já vi, por exemplo, referências de 8 a 10, né, de 6 a 10, de 8 a 12, né? Então, assim, tem um limite aí na participação das pessoas, porque o grupo focal exige, né, que a pessoa que o conduz, ela possa viabilizar ou provocar, vamos dizer assim, a fala de todo mundo. E possa fazer isso também num tempo relativamente curto. O grupo focal não é um negócio para durar o dia todo. É para ser rápido também, né? Não vai durar, sei lá, 6 horas de grupo focal, 10 horas de grupo focal. Não é isso. Então, a técnica deve ser aplicada mediante um roteiro que vai do geral ao específico em um ambiente não diretivo, sob a coordenação de um moderador, animador, capaz de conseguir a participação e o ponto de vista de cada um e de todos. O uso dos grupos focais contrasta com a aplicação de questionários abertos e de entrevistas em que cada um é chamado a emitir opiniões individualmente. Possui um papel complementar em relação a outras temáticas, como a observação participante, né, como técnica de pesquisa, e as entrevistas individuais, ou pode ser usado como uma modalidade específica de abordagem qualitativa. Então, ele tanto pode ser a única técnica, né, de coleta de dados, como ele pode ser uma técnica aí associada a outras, né, para coletar dados sobre um determinado assunto, né, com um conjunto de pessoas que tenham a ver com aquele assunto. Ou na verdade, não é nem isso, né, que tenham aí uma certa homogeneidade, vamos dizer assim. Então, o grupo focal, eles são usados para quê? Para focalizar a pesquisa e formular questões mais precisas, para complementar informações sobre conhecimentos peculiares a um grupo em relação a crenças, atitudes e percepções. São usados para desenvolver hipóteses para estudos complementares. E eles podem ser usados como técnica exclusiva, e não como uma técnica que eu vou estar ali partilhando como outras. Pode ser a única técnica, inclusive. Tipo, se alguém fosse, sei lá, um dia fazer uma pesquisa sobre os estudantes que estudam para concurso, né? E quisessem, por exemplo, fazer
fazer um recorte entre os estudantes de serviço social, entre os profissionais de serviço social que estão se preparando, por exemplo, para esse concurso unificado. Então, podia fazer um grupo focal. Podia fazer um grupo focal, sei lá, de 10 pessoas que estão aí se preparando para esse concurso unificado, pensando, por exemplo, qual vai ser, a pergunta poderia ser, qual vai ser o ganho, qual poderá ser o ganho de um concurso como esse, né? Então, né, seria um desafio para o facilitador do grupo focal fazer com que todo mundo fale, sem que haja, por exemplo, a manipulação não, desculpa, o monopólio da fala por um ou dois participantes, e sem que haja também, né, vamos dizer assim, uma confusão de fala, que ninguém entenda o que está falando, ok? Tudo certo no grupo focal? Tudo certinho? Veja, eu trago recortes, né? Não trago verdades, trago recortes. Trago recortes, né? Mas, assim, elementos que nos fazem, elementos pontuais, né? Para nos instrumentalizarem mesmo para responder às questões da prova. As questões, né, que costumam ser cobradas não são questões densas do ponto de vista, né, teórico, no sentido da gente, no miudinho da coisa, para descrever o que é um grupo focal, pelo menos até aqui não tem sido assim. Mesmo no concurso do Senado, né? E aí não tem caído questões sobre pesquisa, sobre o grupo focal na prova do Senado, mas o nível da prova do Senado, pelo menos em serviço social, não nos leva a considerar que, assim, a forma de abordagem é muito diferente do que a gente tem no normal da FGV, tá certo? Ok? É mais do mesmo. E aí, seguindo aqui para uma terceira técnica, né, a gente viu entrevista, a gente viu grupo focal, e a gente vai ver agora a observação, que é uma técnica bastante usada em complementação às outras. A prova da IBCE vai ter pesquisa, Juscelita? Depois você me pergunta, Juscelita, o que é que eu tenho para dizer da prova da IBCE sobre pesquisa? Tem coisas bem específicas para saber de pesquisa, porque o IBFC, ele lida com autores muito específicos em pesquisa, tá certo? Então, tem que se ligar, tem que pegar as provinhas do IBFC para se ligar nas referências. Lida com Minaio, lida, mas não lida só com Minaio, lida com algumas outras coisas, tá certo? Então, vamos falar de observação. Marconi e Lakatos definem a observação como uma técnica de coleta de dados para conseguir informações e utiliza os sentidos na obtenção de determinados aspectos da realidade. Não consiste apenas em ver e ouvir, mas também em examinar fatos ou fenômenos que se desejam estudar, ou seja, não é olhar, não é só olhar, não é um olhar desinteressado, é um olhar com objetivo. Né? E assim, vou usar a observação muito frequentemente junto com outras técnicas de pesquisa. O Antônio Carlos Gil, ele vai destacar que na observação, os fatos são percebidos de forma direta, sem que haja qualquer tipo de intermediação, sendo considerado uma vantagem em comparação com os demais instrumentos, ou seja, é você com suas percepções. Obviamente que para a gente, né, é claro que a essência das coisas ela não está dada na imediaticidade dessas coisas, né? A essência das coisas ela só pode ser alcançada na medida em que a gente vai fazendo aquelas aproximações sucessivas das as coisas, na medida em que a gente vai reconstruindo no nosso juízo o objeto na sua real concretude, né? Se a gente fica só no imediato das coisas, a gente só tem uma parcela muito pequena, na verdade ínfima, né, do que é aquela coisa que a gente está investigando. Então, segundo o Gil, né, e a Marconi e a Lakatos, a observação apresenta as seguintes vantagens e limitações. Quais são as vantagens? Possibilita meios diretos e satisfatórios para estudar uma ampla variedade de fenômenos, propicia a coleta de dados sobre um conjunto de atitudes comportamentais, permite obter dados não contemplados em questionários e entrevistas. Me veio à cabeça agora uma entrevista que eu fiz
E, assim, no meio na hora da entrevista, eu fiz uma pergunta para a entrevistada, que era uma mulher muito jovem, eu acho que ela não tinha 20 anos. E no meio da entrevista, uma pergunta que eu fiz, o modo, o silêncio que ela fez, não foi nem o modo que ela ficou em silêncio, mas o silêncio que ela fez para uma das perguntas que eu fiz para ela, né? A longa pausa, na verdade, ela me respondeu, mas a longa pausa que ela fez foi muito mais elucidativa do que a resposta que ela me deu sobre, né, sobre algo que eu perguntei para ela. Foi muito mais elucidativa. Então, né, você consegue ver outras coisas, você consegue aprender outras coisas, né, para além daquilo que você escuta e registra, né, para além daquilo que você é comunicado, né, através da fala. Então, você tem realmente a observação, ela traz em si muitas vantagens. E quais são as limitações da observação? A presença do pesquisador pode provocar alterações no comportamento das pessoas observadas, é claro, né? Os acontecimentos podem ocorrer simultaneamente, dificultando a coleta dos dados, né? Muita coisa para dar conta ao mesmo tempo. Fatores imprevistos podem interferir na tarefa do pesquisador. Algumas informações podem não ser acessíveis ao pesquisador. Então, você tem aí, né? Você tem aí algumas desvantagens também. Se você, por exemplo, não tem acesso, sei lá, você precisa conversar, sei lá, entrevistar numa situação de guarda, por exemplo, e você precisa entrevistar a criança, e por algum motivo você não tem acesso àquela criança, né? Fica difícil, né? Fica um pouco mais difícil de você entender qual é de fato a condição daquela criança, né, nesse processo de guarda. Mas, enfim. Seguindo aqui. Até aqui está tudo bem? Até aqui está tudo bem? Vou seguir aqui com um outro tipo de observação. Veja, a gente viu a observação, né? Que aí vai poder, né? Pode ser uma observação simples, mas sempre com um objetivo, né, estabelecido, não é uma observação aleatória, alheia ou desinteressada. Aqui eu estou seguindo para um segundo tipo de observação, que é o que a gente chama de observação participante, certo? Que é um tipo específico, né, não é nem só de coleta de dados, mas é um tipo de pesquisa, a gente pode dizer assim. E olha o que a Minayo fala sobre isso, sobre a observação participante. É uma das técnicas muito utilizadas pelos pesquisadores que adotam a abordagem qualitativa. Consiste na inserção do pesquisador no interior do grupo pesquisado, tornando-se parte dele, interagindo por longos períodos com os sujeitos, buscando partilhar o seu cotidiano para sentir o que significa estar naquela situação. Então, por exemplo, vamos dizer que a pessoa queira fazer, sei lá, uma pesquisa sobre população em situação de rua, e aí a pessoa tenha inscrito lá, tenha registrado no seu projeto de pesquisa que vai se utilizar da observação participante. Então, ele vai estar lá, ele vai interagir com esse grupo, né? Ele vai participar desse grupo, né? Ele vai interagir participando desse grupo, né? De repente vai estar lá, né? Vai ter que ficar na rua, vai ter que, né? Estar com esses sujeitos no território do sujeito, né? No local onde esses sujeitos eles, né? Transitam e se relacionam. Então, ele está participando efetivamente, né? Está participando do dia a dia daqueles sujeitos. Ainda que ele não seja efetivamente uma pessoa em situação de rua, mas está ali, né, experienciando o que uma pessoa em situação de rua experiencia. E aí, um terceiro tipo, né, de instrumento que trata, né, da observação, que parte também da observação, é o que a gente chama aqui da pesquisação, só que aqui, né, diferentemente da observação participante,
né? A pessoa que está empreendendo a pesquisa não fica só olhando, né? Bota também aqui a mão na massa. Então, a pesquisação é uma estratégia metodológica na qual existe ampla e explícita interação entre o pesquisador e as pessoas envolvidas na situação investigada. Dessa interação resulta a priorização dos problemas a serem pesquisados. Tem uma coisinha estranha aqui. Os problemas a serem pesquisados. Então, na pesquisação, o objeto de investigação não se constitui em pessoas, mas em situações sociais e seus problemas. A pesquisação é uma estratégia metodológica. Ah, eu sei o que foi. Eu copiei daqui. É isso aqui. É isso aqui, faltou isso, ó. Esse ponto 1. A pesquisação é uma estratégia metodológica na qual existe ampla e explícita interação entre o pesquisador e as pessoas envolvidas na situação investigada. E dessa interação resulta a priorização dos problemas a serem pesquisados e das soluções a serem encaminhadas em ações concretas. Então, aqui, por que tem o nome de ação? Porque não basta só identificar quais são os problemas a serem pesquisados. Então, não tem só esse caráter de pesquisa ou de investigação, tem um caráter também de intervenção sobre esses problemas, sobre essas questões. Então, por isso que existe uma pesquisação, né? Tem um momento, né, de construção das soluções para aquelas questões que foram identificadas como questões a serem resolvidas. E aí todo mundo vai participar, não é só o pesquisador, todo mundo participa. Então, esse tipo de pesquisa, né, permite um papel, esse tipo de estratégia, né, de coleta, não só de coleta de dados, mas de intervenção na realidade, permite um papel mais ativo do participante. E aí a perspectiva original da pesquisação foi a de realizar investigações que contribuam ao mesmo tempo para o avanço científico e a transformação social. Não é à toa que esse tipo de coleta de dados que vai subsidiar uma determinada ação, né, de intervenção, uma determinada intervenção, não é à toa que essas experiências que se utilizaram desse tipo de estratégia foram muito comuns aqui, né, na América Latina, né, no bojo do processo de desenvolvimento, né, de desenvolvimentismo, vamos dizer assim. Então, fazendo uma comparação aí entre observação participante e pesquisação, o que é que a gente tem? Tanto a observação participante quanto a pesquisação, ou como chama Minayo, investigação participante, investigação-ação, tem origem na década de 1960, sendo influenciadas pelo pensamento crítico sobre a realidade social no Brasil e na América Latina. Tanto a observação participante quanto a pesquisação nasceram orientadas para a solução de problemas concretos, como tentativa de promover o incremento, ou seja, né, o crescimento aí da participação dos camponeses e dos grupos sociais mais relegados da sociedade nos processos sociais e sua integração no debate político. Então, né, tem aí um forte componente político, obviamente, não é partidário, mas político no sentido de tomada de decisões, político no sentido de almejar aí, né, transformações, intervenções, modificações, né, tudo isso ancorado nessa perspectiva desenvolvimentista da década de 60, certo? Aqui na América Latina, né, nessa ideia mágica, mística, de que em algum momento o Brasil vai deixar de ser um país do terceiro mundo e vai estar aí, né, brilhando nos países, né, no clube dos países ricos. Então, quais são pontos convergentes da observação participante e da pesquisação? Quais são as convergências entre esses dois procedimentos? A ideia de um sujeito popular, né, porque, né, não é para qualquer espaço, não no sentido de que não possa ser aplicado em qualquer espaço, mas
pelo local onde eles foram utilizados, né, lá na década de 60, pela utilização precípua deles, né, você tem aí uma forte vinculação, né, com, com a intervenção nos territórios, nas comunidades, né, com os sujeitos que são os sujeitos com os quais a gente trabalha, comumente. Então, ambas partem de alguns princípios comuns, a ideia de um sujeito popular, a ideia de um projeto político encampado por uma frente popular, o privilegiamento do espaço local como locus político, o papel do investigador como ator político transformador. De novo, eu vou destacar, investigador não no sentido policialesco da coisa, mas investigador no sentido de conhecer a realidade. E aqui, tanto a observação participante quanto a pesquisação, mas, obviamente, sobretudo a pesquisação, né, olhando aí para uma perspectiva de transformação da realidade, ok? E aqui um quadro, né, para demarcar as diferenças entre a observação participante e a pesquisação. A observação participante, ela inclui pessoas leigas, representativas de situações a serem transformadas, de forma orgânica a produção do conhecimento sobre tais situações, sem necessariamente estar vinculada a uma ação direta. Enquanto isso, a pesquisação é um tipo de pesquisa estreitamente concebida e realizada junto com intervenções sociais orientadas para a resolução de um problema coletivo, no qual se envolvem os investigadores e os participantes, sendo estes últimos, né, representativos do processo que desejam transformar. Então, aqui, né, a observação participante, né, o processo ainda está muito focado no pesquisador. Na pesquisação, não, né? Você tem uma ação que é coletiva, você tem uma intervenção que é coletiva. O investigador não está buscando sozinho quais são as questões que vão ser resolvidas, não. Isso necessariamente é trabalhado junto com os sujeitos que estão naquele território, no território onde vai se desenvolver a pesquisação. Tá certo? Seguindo aqui, a gente tem o quê? A história de vida. E aí, é isso que está aqui agora, história de vida, e o que está aqui também, história oral. Eita, repetir, foi. É o último. Que está aqui como história de vida e história oral, né, eu trago a partir também da Minayo, tá certo? Mas trago como algo a ser apresentado, mas, ao que parece, né, pelo conjunto da sua obra, né, que a FGV, pelo menos até aqui, o que ela tem perguntado, tem concentrado as suas perguntas em torno da entrevista e da observação, tá certo? Então, em relação à história de vida, o que é que a Minayo nos diz? Que corresponde aí ao que ela chama de narrativa de vida, que envolve história oral e etnobiografia, que pode ser a melhor abordagem para se compreender o processo de socialização, a emergência de um grupo, a estrutura organizacional, o nascimento e o declínio de uma relação social e as respostas situacionais a condições cotidianas. Pela história de vida, há a possibilidade de se captar o que acontece na interseção do individual com o social. Então, é como se você pudesse ver o todo, né? Sei lá, ver um determinado tempo histórico a partir da história de vida da pessoa, né? Dá para contar, será que dá para contar, sei lá, a história dos anos 90 pela sua adolescência, por exemplo, né? Como foi que você viveu sua adolescência? Então, em função da sua experiência, da sua vivência, a gente consegue ter um panorama de como foi os anos 90, né? Obviamente, pensado aí a partir de uma determinada referência, né? Daquela referência a qual você se vincula. Uma referência de classe, uma referência de raça, uma referência de gênero, certo? Então, a história de vida, né? Ela dá essa possibilidade de se captar o que acontece na interseção do individual com o social, assim como permite que elementos do presente
fundam-se a evocações passadas. A vida olhada de forma retrospectiva faculta uma visão total do seu conjunto. A história de vida é o tempo presente. Na história de vida, é o tempo presente que torna possível uma compreensão mais aprofundada do momento passado. O grande valor da história de vida é a captura de informações que, pela sua natureza, formam uma totalidade coerente e enraizada na experiência social real. É isso que se tem. E, por fim, a história oral, né, que, para mim, está bem atrelada lá à história de vida, né, um método de pesquisa, seja essa pesquisa histórica, antropológica, sociológica, um método de pesquisa que privilegia a realização de entrevistas com pessoas que participam de ou testemunharam acontecimentos, conjunturas, visões de mundo, como forma de se aproximar do objeto de estudo. A história oral é o estudo de acontecimentos históricos, de instituições, de grupos sociais, categorias profissionais, de movimentos, à luz de depoimento de pessoas que deles participaram ou os testemunharam. Para mim, está muito perto aqui da história de vida. Olha, essa é uma apresentação muito rapidinha, muito, né, para a gente passar de uma forma muito dirigida, muito direcionada mesmo, pelas técnicas de pesquisa, né, as que costumam aí ser cobradas nas provas. E aí eu queria que a gente já fosse para as questões. E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai responder as questões da FGV. Esse caderno tem 15 questões, se eu não me engano, 18, deixa eu ver, acho que foram 18. Acho que tem 18 questões. A gente vai responder as questões da FGV e as demais questões vocês vão responder sozinhas, tá bom? Deixa eu parar aqui a gravação para ficar um bloco só de questões.